Olá, eu sou a professora Esther Santos, psicanalista, psicoterapeuta, e é um prazer estar aqui com você, aluno do curso de formação profissional em psicanálise. Nós estamos aqui para a nossa segunda videoaula do nosso curso. E hoje o tema para nós discorrermos é a respeito da libido e a sua relação com o sexo. Nós estamos estudando Introdução à Psicanálise, que é o nosso módulo. Então, é um assunto bastante importante, pertinente para o nosso curso. E eu gostaria que você pegasse a sua apostila, entendo que você já está com ela aí à mão, e vamos estudar, não é mesmo? Vamos lá então. Você já parou para pensar o que é a libido? A origem da palavra vem do latim libido e é usada para descrever desejo ou impulso sexual de um homem ou uma mulher. Então a palavra libido, na origem, no seu sentido original, a palavra libido significa desejo ou impulso sexual, tanto do homem quanto da mulher. Para a psicologia, vamos entrar aqui, vamos fazer um caminho para entrar dentro do assunto, ou seja, o que a psicanálise diz a respeito de libido. Será que a definição é igual? Vamos lá? Vou perguntar de novo para você. Será que a definição de libido, segundo Sigmund Freud, será que a definição da psicanálise é igual à definição no sentido etimológico original da palavra libido? Vamos ver aqui. Para a psicologia, a libido é fundamental para entender o comportamento humano. Por quê? Porque o condiciona. A libido é vista como a energia que direciona os instintos vitais das pessoas. Já estamos aqui fazendo uma definição já um pouco mais completa, um pouco mais complementada, não é mesmo? Vamos entender um pouco mais a respeito desta concepção. A concepção que a maioria das pessoas tem sobre a libido é muito reduzida. No entanto, a libido vai além da restrição do termo, focando apenas na interpretação sexual, ou seja, vai além do sentido de desejo e impulso sexual. É mais do que isso. A concepção de libido, segundo a psicanálise, vamos entrar aqui propriamente dito no termo, é mais amplo, ou seja, o sentido da concepção, a concepção em si é mais ampla. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, definiu a libido como aquela energia, guarda bem aí, energia. Então ele definiu a libido como aquela energia que vai além das pulsões e dos instintos e que afeta o comportamento do ser humano, direcionando-o. Ou seja, a libido ela vai afetar o comportamento do ser humano, dando uma direção ao seu comportamento. Mas que tipo de direção? Vamos ver um pouco mais aqui para frente. Atualmente, as queixas em torno da diminuição da libido, principalmente nas rodas de conversa, dentro dos consultórios ginecológicos ou até mesmo psicológicos, têm sido bastante questionadas. Hoje, a medicina sexual, o que acontece aqui? Ela vem conquistando avanços, pois a satisfação sexual é fundamental para a qualidade de vida da mulher e suas relações afetivas. Por que me refiro aqui à mulher? Porque a mulher ela é mais voltada para o emocional, para as sensações
sensoriais e emocionais, né? Então, apesar de suas complexidades, a disfunção sexual é a incapacidade do indivíduo de participar do relacionamento sexual com satisfação. Então, se ele tem dificuldade de participar de um relacionamento sexual satisfatório, então ele está desenvolvendo aí uma disfunção sexual. Agora, a sexualidade feminina é decorrente de fatores inerentes ao corpo humano, requerendo integridade anatômica, hormonal, vascular, nervosa e influenciada por fatores psicológicos, socioculturais, familiares e biológicos. Agora, o distúrbio do desejo sexual hipoativo. Quando falamos do distúrbio do desejo sexual hipoativo, estamos falando de libido, porque esse termo é conhecido como diminuição da libido e se caracteriza por diminuição ou ausência de sentimentos de interesse, de pensamentos ou atividade sexual para tornar-se sexualmente excitada e é escassa ou inexistente. As consequências do distúrbio hipoativo existem consequências, e é o que nós vamos ver aqui agora. As consequências são baixa estima, qualidade de vida deficiente, má qualidade no relacionamento conjugal e pessoal. A resposta sexual feminina depende de uma série de estímulos emocionais, não só emocionais, como também sexuais, hormonais e de satisfação consigo e com a relação. Mas é relevante a compreensão de que a libido vai além do prazer físico. Vamos lembrar que a libido é uma manifestação psíquica. É importante a gente se deter nisto. É importante entendermos que a libido é uma manifestação psíquica. Guarda bem aí essa palavra. É ela que movimenta o ser humano e está presente no desenvolvimento psíquico desde o primeiro contato com o mundo. Libido e prazer não são sinônimos. Para Freud, a libido é uma energia originada nas pulsões e que direciona o nosso comportamento. Pulsão é o representante psíquico dos estímulos que provém do interior do corpo e alcançam a alma. O limite entre o somático e o psíquico. Quando falamos somático, estamos falando do corpo humano. E quando falamos de psíquico, estamos falando da psique humana. Quando se diz que a pulsão é como representante psíquico, diz que os eventos pulsionais representam as excitações que são nascidas de alguma fonte corporal, originadas no interior do corpo humano. Segundo Freud, as pulsões é que nos movem e podem ser divididas entre pulsão de vida e pulsão de morte. A pulsão de vida diz respeito às emoções e os sentimentos que nos motivam a viver. Engloba todos os impulsos e comportamentos que motivam a nossa sobrevivência sem abrir mão do prazer e contribui para a sensação de bem-estar. Ou seja, a pulsão de vida ela é vista como uma forma positiva de viver. Agora, e a pulsão de morte? Ela está relacionada com aquelas energias que determinam o padrão de autossabotagem e desgaste emocional. É a tendência do organismo humano de buscar destruir, desaparecer ou aniquilar a si
ou a outra pessoa, a romper resistências e a romper com o exercício físico do existir. Olha só o poder da pulsão de morte. Está relacionada com coisas de autodestruição. Está relacionada com coisas negativas. Então a diferença entre a pulsão de vida e a pulsão de morte são dois polos diferentes, né? Então aqui a pulsão de morte está relacionada com coisas negativas, né? Autodestrutivas, e a pulsão de vida com coisas positivas, ou seja, com aquilo que promove o bem-estar do ser humano. Essa pulsão impele o comportamento agressivo. Presta atenção aqui. Estou falando da pulsão de morte. Ela impele o comportamento agressivo, as perversões, né? Como o sadismo, o masoquismo e a autodestruição. A pulsão é uma ideia que se relaciona a uma força interna, essencialmente inconsciente, e impele o comportamento humano para determinadas finalidades. Então, o que o assunto aqui quer dizer? Quer dizer que tanto a pulsão de vida quanto a pulsão de morte estão relacionadas com o comportamento humano, mas estão lá no inconsciente do ser humano, está bem? E são elas que determinam o comportamento e para as suas finalidades. Isso aqui é bastante importante entender. Para Freud, as pulsões de vida e de morte vivem em um estado de tensão e, ao mesmo tempo, numa dinâmica de equilíbrio, ou seja, ambas existem, né? As duas existem. A saúde mental de um indivíduo depende dessas duas pulsões. A libido é originada numa pulsão de vida. Interessante aqui. A libido, vou repetir, a libido é originada numa pulsão de vida, né? Uma pulsão de vida. E funciona numa força propulsora que não se restringe aos aspectos fisiológicos. Se você for olhar no sentido original da palavra libido, você vai encontrar lá que ela se define como um conceito de desejo, de impulso sexual. Mas olhando para a psicanálise, ela está voltada para um sentido bem mais amplo. Por isso que a libido é originada numa pulsão de vida e funciona numa força propulsora que não se restringe aos aspectos fisiológicos, mas se estende no campo psíquico e emocional. Está entendendo aí a amplitude do termo? Esta força propulsora passa pelo id, pelo ego e também pelo superego. A libido faz parte da constituição do ser humano, desde o nascimento, e se manifesta de forma diferente a cada período da vida. Então, a libido faz parte da constituição do ser humano desde que ele nasce. E, de acordo com o seu desenvolvimento, vai acontecendo o quê? A libido vai se manifestando de diferentes formas, o que Freud chamou de os 5 estágios do desenvolvimento psicossexual. E nós vamos ver aqui agora. O primeiro estágio é o estágio da fase oral, que vai de 0 a 18 meses. Nesta fase, a energia libidinal se concentra na boca e em atividades como comer e sugar o leite materno. Então, esse ato de comer e de sugar o leite materno são fontes de prazer. A segunda fase aqui, do segundo estágio, é a fase anal, que vai dos 18 meses aos 3 anos de idade. Nesta fase, a atenção é voltada para os esfíncteres
e no controle da defecação, no desfraude e na autonomia para ir ao banheiro. A terceira fase, que compreende o terceiro estágio, é a fase fálica, que vai dos 3 aos 5 anos de idade. Nesta fase aqui, a libido está nos órgãos genitais e é revelada na curiosidade e na diferenciação entre o órgão masculino e o órgão feminino. A fase fálica é a fase que a criança reconhece já a diferença do órgão masculino para o órgão feminino. Ela vai olhar para uma outra criança e ela vai ver que tem uma diferença, né? Uma diferença no sexo oposto. Agora, a quarta fase é a fase da latência, que vai dos 6 anos de idade até a pré-adolescência. Nesta fase, as energias libidinais cedem espaço ao pudor e à contenção em relação à sexualidade. Agora, a quinta fase é a fase genital, que é a fase que vai da adolescência até a idade adulta. Nesta fase, tem início a maturidade sexual, o interesse por outras pessoas e a busca por um relacionamento satisfatório. Para a psicanálise, os primeiros anos de vida são cruciais para o desenvolvimento saudável do indivíduo. Eu vou repetir aqui para fixar bastante isso, porque isso é muito importante para que a gente entenda. Na psicanálise, os primeiros anos de vida são cruciais para o desenvolvimento saudável do indivíduo, já que é nesse período que ele entra em contato com o mundo que o cerca e, a partir das experiências sensoriais, constrói sua identidade. Olha como é importante isso aqui. As vivências da infância são determinantes para a formação do psiquismo, da personalidade e dos padrões de comportamento de cada pessoa. Então, as vivências da infância, tudo aquilo que a criança viveu no seu período da infância, vai influenciar na formação do seu psiquismo, vai influenciar na sua personalidade e também vai influenciar nos padrões de comportamento dessa criança, viu? Agora, a libido está presente em todas as experiências sensoriais da infância, resultando em sensações de prazer e também de desprazer. Ou seja, segundo essa linha psicanalítica, a sexualidade atua como um instrumento de contato entre o indivíduo e o seu mundo. Todos os eventos vividos, principalmente os sentimentos que a criança viveu ou que o adulto viveu nos seus primeiros anos de vida, são internalizados e transformados em elementos do psiquismo. Ou seja, isso vai entrar dentro da mente, do psiquismo, da sua área emocional e vai causar aqui transformações nesses elementos do psiquismo humano. Agora, como concluímos esta aula? Concluímos que a libido é uma energia importante para o desenvolvimento psíquico do ser humano. Não se trata apenas de fisiologia, prazer sexual, mas principalmente de uma força que estrutura a vida do ser humano e o direciona aos comportamentos e às emoções. Eu espero que você tenha tido uma boa aula. Eu fico por aqui e até a nossa próxima aula.